Salve, salve Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica para você, aulas de História e de Sociologia. Olha só, na aula de hoje eu quero trabalhar com você as teorias de Max Weber e a ética do trabalho. Presta atenção, esta videoaula, na realidade, é a terceira parte. Eu estou analisando aqui no canal a questão do trabalho no decorrer das suas transformações no mundo capitalista. O primeiro vídeo, a descrição está aqui no link para você e aqui na descrição também, para você analisar, vai falar sobre o trabalho na antiguidade clássica, seu sentido ligado ao tripalho, negativo, depreciativo, repugnante, o trabalho na Idade Média, né, falando ali das questões do servo, na antiguidade do escravo, e sua mudança, isso no primeiro vídeo, sua mudança de concepção a partir da Idade Moderna, ok? No segundo vídeo, nós falamos sobre Karl Marx e as suas formas de trabalho, como ele vai analisar a questão do trabalho propriamente dita, tá? A alienação, a questão da mais-valia, a expropriação do trabalho e assim sucessivamente. No vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre Max Weber, pensador alemão que faz uma análise, uma relação entre a ética protestante, o surgimento das novas ciências e o desenvolvimento do capitalismo. Antes de mais nada, galera, te inscreve no canal, dá o teu apoio, dá o teu like, olha só, curte, compartilha com os amigos da faculdade, da escola, do colégio, do cursinho, a galera toda que está aí se preparando para o Enem. Sou Adilson Moreira e sempre digo, né, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência mundial. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui militando na educação. Bom, esse daí é o Max Weber para você, ó, tá? Max Weber e a ética do trabalho. Vamos lá. Bom, pessoal, uma primeira compreensão que nós temos que ter é que, diferentemente do Karl Marx, que analisa o mundo a partir das bases materiais, ok? Daí porque ele instituiu o materialismo histórico e dialético, o Max Weber ele vai começar a analisar a sociedade a partir do âmbito cultural, a compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural. Então, Max Weber analisa primeiro as ideias e compreende que, a partir das ideias, houve transformações nas bases materiais da história, ok? Por isso é que ele vai fazer essa relação entre a ideologia puritana e calvinista, uma ideologia voltada para o trabalho, para a acumulação, e o desenvolvimento do sistema capitalista, principalmente considerando a Inglaterra, tá? Bom, para chegar nesse nível de análise, é importante considerar que ele observa a questão da reforma protestante. Ela foi fundamental, é um fato na história. Eu recomendo para você reforçar o conceito de reforma protestante, fazer uma análise mais apurada. Você sabe que lá pelo ano de 1516, 17, Martinho Lutero ele vai afixar as 95 teses dele ali na porta da Catedral de Wittenberg e vai dar início a todo o processo chamado de reforma, que é uma divisão do cristianismo na Europa. Surge primeiro a Igreja Luterana, apoiada ali por uma grande parte da nobreza alemã, querendo o nacionalismo, se livrar da Igreja Católica e tal. E depois você vai ter o João Calvino, que é esse senhor que está aqui embaixo, ó. Esse é João Calvino, teólogo francês, fundador da Igreja Calvinista e defensor da doutrina da predestinação. O João Calvino era seguidor de Lutero, no entanto, discorda de diversos pontos, diversas ideias, da análise do Lutero. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar as ideias propriamente ditas e fundamentar a igreja dele. Bom, ele era francês, como diz aí, mas as ideias dele não foram bem aceitas na França. A França era um país extremamente absolutista, e aí o absolutismo não era parceiro da Igreja Católica e não concordava com as ideias que estavam em voga, estavam nascendo na época, porque acabavam, de uma certa forma, questionando o poder real também, não queriam mudança, essa é a palavra certa. Então, João Calvino foi aceito, basicamente, suas ideias em Genebra, na Suíça. E é importante compreender isso. Por quê? Porque Genebra sempre foi um lugar de intensa atividade comercial e bancária.
ok? A burguesia era muito forte, uma burguesia mercantil, uma burguesia voltada para noções de lucro, usura, juros, né? Acumulação e outras ideias. Então, essa burguesia suíça vai acabar compactuando, né, concordando, vai casar com as ideias do João Calvino e aí vão apoiar a formação de uma nova igreja, que é a chamada Igreja Calvinista. Então, a reforma protestante acaba sendo um elemento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. E aí se observa, como diz aí embaixo, olha aí no esquema, a presença de protestantes, é claro que eles aderiram a essas ideias, né, de que acumular não é pecado, coisa que a doutrina católica, a concepção católica medieval trabalhava muito, né? O acúmulo como pecado, o camarada ia para o inferno. Então, agora os burgueses já poderiam dormir mais tranquilos, né? Com uma religião que legitimava a acumulação deles, ou seja, era marcante a presença de protestantes entre os empresários, entre os burgueses, certo? Olha aí, ó, Weber identificou uma relação entre certos valores calvinistas e o surgimento do capitalismo moderno. Está tudo muito bem mastigado para você. Melhor do que esta aula do canal Simplifica, não tem. Nosso papel aqui é simplificar para você. Fique atento, questão de prova, tá bom? Bom, Weber faz uma conexão. Então, ele vai começar a analisar e vai pensar a religião, né? É um elemento fundamental, a religião, ela serve como essa base para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? A nova religião que estava surgindo, a nova concepção, a nova mentalidade com a reforma protestante, as novas igrejas, ela tinha uma concepção de predisposição ao trabalho. Bom, gente, pensa comigo, analisa. A sociedade medieval era uma sociedade que não valorizava o trabalho. Muito pelo contrário, viu? A sociedade tanto da antiguidade quanto da Idade Média, ela valorizava o ócio. As classes abastardas, as classes da elite, elas tinham tempo livre, né? Exemplo disso, os escravocratas da antiguidade, Grécia e Roma Antiga, e o clero católico durante o período da chamada Idade Média. Então, eles se voltavam, pelo menos o clero, se voltava só para oração, né? Aquela coisa toda. Então, a nova religião, ela vem trazendo, as novas concepções vêm trazendo uma predisposição ao trabalho. O trabalho como sendo o dom de Deus, né? E isso começa, claro, a movimentar a economia. Ou seja, na medida que o ser humano acredita que o trabalho é um dom de Deus, que ele está nessa predisposição ao trabalho, isso se torna uma prática metódica e racional desse ser humano, o que leva a ele cada vez mais impulsionar o trabalho. Na aula passada, foi na aula retrasada, no primeiro vídeo, lá tem uma pergunta, né? Quando muda da Idade Média para a Idade Moderna, a pergunta era como convencer o homem a trabalhar e trabalhar mais? Como convencer? Aí tá uma explicação, ó, aqui, ó, ideológica, explicação ideológica desse elemento. Ou seja, você trabalha a mentalidade, faz ele acreditar que aquilo glorifica a Deus. E muito mais do que isso, vem mais aí, tá bom? Mas antes vou segurar essa daí, tá? Então, nessa prática metódica e racional, você tem que considerar o chamado ascetismo. O ascetismo, galera, é muito importante que você entenda isso. Era uma prática que ela, dentre outras coisas, abominava a questão do luxo, né? Abominava as questões, a pessoa poderia trabalhar, ganhar, lucrar, mas não poderia gastar dinheiro ao seu bel prazer, né? Nada de prazeres mundanos, nada de prazeres terrenos, né? E etc. É que nem aquela história do cara que trabalha a semana inteira e quando ele recebe, no sábado ele passa no boteco e toma várias, né? A cerveja, aquela coisa, né? Que ele vai, o prazer de beber e ele gasta todo o dinheiro dele. O ascetismo é contra isso. Daí, porque você entende que alguns indivíduos começam a acumular, propriamente dito, alguns elementos, né? Eles não gastam o dinheiro deles ao bel prazer, tá?
é a questão do ascetismo. Outra coisa é que esse elemento da religião e da economia, da predisposição do trabalho e etc., ela começa a gerar o espírito do capitalismo, ou seja, perda de tempo é visto como pecado. O ócio é visto como pecado. Ó, condenava o ócio, condenava o luxo e condenava a preguiça. Inclusive, o João Calvino dizia: quem não trabalha não merece comer. Pegou pesado, hein, Calvino? Pegou pesado. Quem não trabalha não merece comer. Não foi nem uma alfinetada, não. Já foi uma facada no clero, tá bom? Na nobreza medieval, que não faziam nada, que não trabalhavam e que só viviam explorando o povo. E ele dizia mais: vai ter com a formiga ou preguiçosos, né? Olha só, os preguiçosos vão para o inferno. Então, essa ideia que eles acabavam trabalhando, de não perder tempo, faz com que o indivíduo ele comece a trabalhar cada vez mais e de forma mais intensa. Ou seja, o calvinismo ele muda essa concepção que ele tem em torno da questão do trabalho. Olha essa imagem aí, ó. Pense nisso. O trabalho é um dom de Deus para a humanidade. Ele eleva a dignidade do homem e da mulher. Vejam só que isso nem sempre foi assim, tá bom? Já mostramos na Antiguidade e na Idade Média como isso se apresentava, e agora com essas novas concepções religiosas está mudando. O que é o ócio? Você me perguntaria. O ócio é não fazer nada. Tempo de que se pode dispor, descanso, repouso, né? Vagar, preguiça, vadiagem, ociosidade. Percebam como começa até com um termo mais singelo, depois já vai pegando elementos como preguiça, como vadiagem. O sistema capitalista trabalha com essa lógica, galera, ok? Bom, o trabalho deveria se tornar um valor em si, assim como a própria finalidade da vida, né? Propriamente dito, ele vai colocar aí esses elementos voltados para essas questões. Bom, diante dessa situação, aí vai gerar aquilo que nós chamamos de o espírito do capitalismo. Presta bem atenção, né? Reforma protestante, dentro delas, o calvinismo, ideologia voltada para o trabalho, né? Esse trabalho cotidiano, não ao ócio, não à preguiça, não ao luxo. Esse dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Então, ó, presta atenção aí no esquema, ó. Capital investido gera máquinas, tá? Não pode gastar o dinheiro ao bel prazer, nada de luxo, nada de prazer. Então investe em máquina, tudo dinheiro, tá? Essa máquina produz mercadoria, beleza? Você vai vender essa mercadoria, você vai obter, olha que interessante, o capital inicial acrescido de juros. Uma aulinha básica de economia aqui, ó. Vamos chamar de selinha, né? Capital inicial acrescido de juros, capital mais juros, ok? Você não pode gastar o bel prazer, repito, nada de ir no McDonald's, nada de ir no shopping, né? Então você vai lá e investe em máquina novamente para gerar mais mercadoria e aí gerar mais capital acrescido de duas linhas, o capital inicial, e aí vai, máquinas, mercadoria, capital, máquinas, mercadoria, capital. Então, esse processo todo aí, o Weber vai descrever nessa obra aqui embaixo, ó, a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá? É a centralidade dessa obra, é onde ele vai colocar esse elemento todo. Então, para o Max Weber, nessa análise que ele vai desenvolvendo, ele vai dizer: o sucesso material leva à salvação. Olha aí que interessante, tá? O sucesso material leva à salvação. Aí, assim, professor, mas eu ouvi falar que o Calvino, João Calvino, ele falava sobre a questão da predestinação, né? E é verdade, para o Calvino, alguns já nascem predestinados para a salvação e outros para a danação, tá? No entanto, para ser considerado eleito de Deus, o camarada tem que obter êxito nas relações econômicas, ou seja, ele tem que se dar bem, ele tem que enriquecer. Tá ali, ó. O sucesso material leva à salvação. Agora diz, meus caros alunos, queridos amigos das redes sociais, internautas, futuros doutores do meu Brasil, eu lhes pergunto: isso não é uma ideologia protestante? É esse tipo de ideologia aí que vai dar origem à chamada teologia da prosperidade, onde as bênçãos de Deus na vida do indivíduo está ligada aos bens materiais. É quando o cara acumula, ele tem um carro, né?
Aí o cara, olha que coisa bonita, uma casona linda, né? E assim sucessivamente. Então, são elementos que ele começa a, basicamente, desenvolver. O sucesso material leva à salvação, os ricos são imbuídos de espírito empreendedor, olha aí que maravilha, ideologia capitalista, e os pobres são preguiçosos. Ah, professor, já ouvi isso em algum lugar. O cara não sai daquela situação porque ele não quer, ó, como se joga sobre o indivíduo toda a carga do sistema capitalista como um todo, né? Bom, tá aí a Mafalda, não poderia faltar nas nossas aulas de sociologia, nossas análises sociológicas. Ela diz: bom, o amigo dela diz: tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro, ok? Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Ou seja, é uma vida dedicada ao trabalho, ao capital, e às vezes o trabalhador nem sempre usufrui disso. Já falamos lá na expropriação do trabalho e na alienação em Marx. Portanto, galera, os frutos do trabalho não deveriam ser gastos com algo supérfluo e sim devem ser acumulados, faz parte da ideologia calvinista como um todo. Na próxima aula, ok? Fique atento na nossa jornada, procure as aulas aí. Na próxima aula nós vamos analisar Émile Durkheim. Tá aí o francês Émile Durkheim. Parece que está meio triste, né? Recebeu uma notícia ruim, eu acho, nesse dia da foto. Émile Durkheim e o trabalho como gerador de solidariedade. Fica com Deus, não te esquece, curte a aula, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Ativa as notificações para receber vídeos novos da área de sociologia e de história. Até mais, galera. Até a próxima, se Deus quiser.